nosso Deus, a gente viu um pouco sobre a mensagem. O primeiro texto fala sobre essa mensagem. O primeiro texto das 3 mensagens, né? Lá no versículo 6 e versículo 7, especialmente o versículo 7, que é o primeiro texto que a gente vai ler. Apocalipse, capítulo 14, versículo 6. Lembrando que a gente poderia abordar muitos aspectos dessa mensagem. Está no versículo 7, tá? Tem temer a Deus, dar-lhe glória, dar glória, temer a Deus e dar glória. O irmão Hélio já enfatizou um pouco aqui, né? Na mensagem lá do pôr do sol. Como é que dá glória. A gente sabe muita coisa sobre isso. Mas nós vamos focar um pouco na adoração, tá bom? Vamos ver o que o Senhor tem para nos transmitir nesta noite. E juntos vamos aprender e vamos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. O primeiro texto de Apocalipse, capítulo 14, versículo 6, diz: Eu vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam sobre e toda nação, tribo, língua e povo. Ou seja, a mensagem é para todos os povos de todas as nações, de toda terra, de toda tribo, de toda língua. Todo ser que tem raciocínio, todo ser humano, todas as pessoas de todos os lugares, eles ouvirão a mensagem da verdade presente. Amém. E essa mensagem é a mensagem dos 3 anjos. Especial aqui é a mensagem do primeiro anjo. Tá bom? Essa mensagem são para todas as pessoas. Não existe classe de pessoa específica. Não existe pessoas específicas para receber essa mensagem. Nação, nem tribo, nem igreja, nem religião. Todas as pessoas terão que receber a mensagem. Porque todas terão que ter a oportunidade de salvação. Amém. Não é uma mensagem que prepara as pessoas para a volta de Jesus? Sim. Então todos têm que ouvir. Amém. Os adventistas têm que ouvir, os assembleianos têm que ouvir, os católicos têm que ouvir, os espíritas têm que ouvir. Todas as pessoas terão que receber essa mensagem. E um detalhe, eu queria destacar aqui sobre a questão do Evangelho Eterno. Que evangelho seria esse que é destacado aqui como o Evangelho Eterno? Apocalipse 14, 2. O que é um Evangelho Eterno? Já a palavra já diz, é eterno, que não muda. O que está escrito a respeito da palavra de Deus? A palavra de Deus, ela é eterna. Ela não tem começo e nem fim. A palavra, ela representa, no sentido único, representa Cristo. Ele é a palavra. Então, Cristo, ele é eterno. E também a sua palavra é eterna. Lá em Mateus capítulo 5, versículo 18, diz que enquanto existirem céus e terra, jamais passará, não tem não. Nem o io e nem o tio jamais se omitirá até que tudo se cumpra. Em Mateus capítulo 24, versículo 35, diz que passará os céus e a terra e as minhas palavras não passarão. Isaías capítulo 40, versículo 8, diz que a erva seca e a flor murcha, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então o Evangelho Eterno é um Evangelho que não muda com o tempo. Existe uma ideia, especialmente entre os religiosos cristãos, que dizem que a palavra de Deus, ou alguma parte dela, né, ela teve um fim na realidade quando Cristo veio aqui. Só que a gente tem aprendido pela palavra de Deus que essa palavra que alguns sugerem ou dizem, ensinam que ela foi abolida, nós sabemos que ela não tem fim. Tudo vai se cumprir da forma que Cristo prescreveu.
tudo que foi ensinado pelos nossos antigos irmãos, pelos patriarcas, pelos profetas, vai se cumprir tudo. E a palavra de Deus chama a atenção para uma mensagem que não tem fim. A lei de Deus vai ter um fim, mesmo que tudo se cumpra. A lei de Deus vai ter um fim? O que representa a lei de Deus, segundo a palavra de Deus nos ensina? Representa o caráter de Deus. O caráter de Deus não tem fim. É eterno como o próprio Senhor. Tá? Então, é uma mensagem, um evangelho eterno, que vai ser pregado para todas as pessoas. Todos terão que ouvir a respeito desse evangelho. Porque existem outros evangelhos. Marquinhos, esse evangelho aí, esse evangelho do reino eterno, o evangelho eterno, né? É o mesmo evangelho lá que Jesus mencionou lá em Mateus 24:14. Ele disse: esse evangelho do reino, e este evangelho será pregado em todo o mundo. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então, não é qualquer um evangelho. Tem muitos evangelhos sendo pregados, né? Por várias igrejas, várias denominações. Mas não é o evangelho eterno, né? Então, o evangelho eterno é o evangelho de Jesus Cristo, é o que prega a mensagem de Jesus, né? A mensagem verdadeira. Esse é o evangelho eterno. Ele dizia que é evangelho. Vamos ler a mensagem na sua íntegra. Dizendo com grande voz, o versículo é o 7, tá? Do capítulo 14. A mensagem, os anjos estavam proclamando a todas as nações o evangelho eterno, que dizia o seguinte: temei a Deus e dá-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez os céus e a terra, o mar e as fontes das águas. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar essa parte com os irmãos, temer a Deus, e essa daqui, tá? Dá-lhe glória, o irmão Eden muito bem destacou. A gente viu um pouco do que é dar glória, apesar que nós todos já conhecemos em parte aquilo que já nos foi dado. E também que um dia, e esse dia já começou, lá em 1844, foi quando iniciou-se esse juízo. Por isso que a mensagem se iniciou lá, né? Porque a partir daquele momento, as mensagens foram transmitidas e começou o julgamento investigativo. O julgamento de investigação. E essa mensagem chamava a atenção das pessoas para o temor a Deus. Primeiro, o que é temer a Deus? É diferente do que muitos pensam hoje. No geral, as pessoas imaginam que temer a Deus é reconhecer a sua existência. Ou reconhecer que Ele é Deus, né? Mas não é somente isso. Claro que nós precisamos reconhecer a existência. Senão, o reconhecimento da existência de Deus nos torna pessoas totalmente desaprovidas de qualquer bênção, né? Nós não reconhecemos a existência do nosso próprio Criador, nós não temos nem o direito da salvação. Então, temer a Deus é mais do que reconhecer a sua existência. É reconhecer a sua existência e reconhecer também a soberania dele. Temer a Deus é reconhecer que Ele existe e que Ele é Deus, a própria palavra já diz, temer a Deus, e reconhecer também a soberania dele sobre todos nós. Temer a Deus é reconhecer que Ele está sobre o domínio de todas as coisas, inclusive sobre cada um de nós. É reconhecer o governo dele sobre nós. Sim. Por que a mensagem ela chama as pessoas a temer a Deus? Hoje, na atualidade, as pessoas, especialmente os grandes da terra, eles têm o temor do Senhor?
A maioria deles reconhece a existência de Deus. Alguns até pregam em algumas ocasiões. Esses dias eu vi um presidente muito famoso, um videozinho, o presidente falando que ele não era a pessoa mais famosa do mundo. Alguém falou assim para ele: você é a pessoa mais famosa do mundo. E ele disse: não, eu não sou. A pessoa mais famosa do mundo, eu estou longe de ser uma pessoa como essa. Ele disse que a pessoa mais famosa do mundo era Jesus Cristo. Foi. E eu acredito que é o presidente mais influente, mais poderoso que existe no mundo, né? Então, é muito bom você ver um reconhecimento. Em parte, glória a Deus. Mas a gente sabe que nem mesmo esse reconhecimento faz com que o temor seja verdadeiro. Seja o temor que essa mensagem está tentando transmitir. Que é o reconhecimento do governo de Deus sobre todos. Exaltar Ele acima de todos e colocar o governo dele à disposição das pessoas obedecerem. É aí que entra a questão da adoração. Porque existe temor sem uma verdadeira adoração? A Bíblia diz que até os anjos, ou os demônios, né, os anjos caídos, eles creem que estremece. Porém, o fato de crer em Jesus, de crer em Deus, que Ele é Deus, nos torna verdadeiros adoradores. O que nos torna verdadeiros adoradores é, como o irmão falou, uma completa submissão a esse Deus. Aí vai entrar, por exemplo, da glória, reconhecer o juízo, reconhecer a necessidade de uma submissão aos mandamentos do Senhor, para que o juízo, ao invés de nos condenar, nos absorva. Temos um Senhor que está a interceder por nós, que é o mesmo juiz, João 5:22, Jesus Cristo. E a mensagem atrai as pessoas à adoração do Deus que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Não é, a gente não vai enfatizar essa parte, mas a gente não pode deixar de dizer que esse Deus, Criador dos céus e da terra, está lá em João, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Tudo foi criado pela palavra, no princípio. A palavra estava com Deus e era Deus. Tudo foi criado por Ele. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Aí lá no versículo 14 diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Colossenses capítulo 1, versículos de 15 a 17, diz que Ele, que é a imagem do Deus invisível, criou todas as coisas e sustenta todas as coisas. Versículo 17. E Hebreus capítulo 1, versículos de 1 a 3, os irmãos bem conhecem, também exalta Cristo como Criador. Tudo foi feito por intermédio dele e para Ele. Então, o Criador dos céus e da terra, que a mensagem atrai a atenção das pessoas para adorar, é quem? Jesus Cristo. Isso é uma verdade que a gente tem apresentado com muita frequência, né? Especialmente as mensagens que o irmão transmite diariamente, enfatiza muito essa questão do reconhecimento da divindade de Cristo. Ele como Criador dos céus e da terra. Detalhe. Por que a mensagem atrai as pessoas para adorar o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra? Irmão, esse detalhe, não sei se os irmãos já perceberam, essas características desse Deus, Criador dos céus e da terra, sempre foi uma das principais características usadas para distinguir o Deus verdadeiro dos deuses falsos. Sempre quando era mencionado o Deus de Israel, sempre era mencionado, é o Senhor que criou todas as coisas, é o que criou a terra, criou o mar, criou o céu. Em outras ocasiões fala que é o Deus que fez grandezas no Egito, né, por intermédio lá de Moisés. Então a mensagem, ela tenta desviar a adoração de falsos deuses para um verdadeiro Deus. Deus que criou os céus e a terra. E essa mensagem, ela atrai a atenção das pessoas para Jesus Cristo. Exaltam a Jesus Cristo. E é um problema que, infelizmente, os defensores da verdade têm enfrentado com grande frequência. Satanás tem procurado diminuir a pessoa de Jesus,
colocando Jesus no mesmo lugar da própria criatura. E ainda acham que fala a verdade, né? Então tenha cuidado com mensagens que diminuem a pessoa de Cristo. Quer seja na humanidade, quer seja na divindade, Cristo deve ser exaltado por todos e em todos os seus atributos, especialmente os divinos. Jesus Cristo deve ser exaltado como um Deus, Criador dos céus e da terra. Essa é a primeira mensagem angélica. Atrai a atenção das pessoas para Jesus, como Deus Criador. Fé e Obras, na página 16, é um texto que os irmãos já conhecem, mas é um texto muito importante. Atenção. Seja este ponto plenamente, completamente estabelecido em todas as mentes. Todas as mentes têm que saber disso. Se aceitamos a Cristo como Redentor, como aquele que foi enviado do céu, João 3,16, pelo seu Pai, enviado ao mundo para que morresse pelo mundo, para salvar todos os que creem. Aquele que aceita Cristo, se aceitamos a Cristo como nosso Redentor, como nosso Salvador, ele precisa também aceitá-lo como? Aí está o problema, né, irmão? Não, Marinho. Quando está indo, Sim. ainda tem a mensagem anterior. Você frisou aí, né, que Jesus Cristo, negar Jesus Cristo, ele rebaixar Cristo, né, colocar ele no nível da criatura, é o que mais a gente está se vendo hoje. Aqueles que rejeitam o sábado, negam esse soberano aí. E quando se coloca Cristo, rejeita Cristo como Deus, também está negando esse soberano. A soberania desse Deus Criador dos céus e da terra. É o que mais nós temos visto nos últimos dias aí, é um grupo de pessoas aí que professam a fé, exatamente tirando essas características de Cristo, ele como Deus soberano. Exatamente. Por que a mensagem é exatamente nesse sentido? Porque a mensagem busca sarar uma doença atual. É um problema, não é só no meio nosso, que a gente tem visto isso especialmente no meio de pessoas, de grupo. Mas é na igreja, é nas igrejas protestantes do mundo inteiro, é no mundo, é no catolicismo, é em todos os lugares. As pessoas têm procurado, incentivada pelo enganador, que esse foi o principal objetivo dele, foi desviar a atenção dos anjos de Cristo, né, que era o soberano. Apocalipse capítulo 1, versículo 8, diz ele ser o princípio e o fim, o Deus Todo-Poderoso. Lá no livro História da Redenção, também no capítulo, na página 14, diz que ele era considerado o soberano do universo. Tem um texto que diz assim, né? O soberano do universo chamou, nas minhas palavras, né, reuniu os anjos para agora apresentar a Cristo como soberano. Ele era considerado soberano, porque as mesmas características, a mesma autoridade que o Pai tinha foi colocado sobre o seu filho. E ele agora reinava como soberano. Agora Lúcifer não aceitou, se levantou contra a soberania de Cristo. E os resultados dessa rebelião ainda se vê nos dias atuais. E a mensagem que é exatamente tirar esse mal de entre o povo de Deus. E às vezes a gente, até sem conhecer, também não quer aceitar, muitas vezes, né? Quem diria, algum tempo atrás, talvez muitos de nós não reconheciam Cristo como nós reconhecemos hoje, né? Ele deve ser reconhecido como soberano. Ele que reina sobre todos. Ele que está acima de todos. É tanto que todos os atributos da divindade, eles estão em Cristo. Colossenses 2,9, né? Em Cristo habita
toda a plenitude da divindade. Ele é tudo para todos. Colossenses 3:11, né? Então, um detalhe, irmãos. A mensagem do primeiro anjo exalta Cristo como o soberano do universo. Queria só ler um texto aqui, irmão. Pode ler. Que legal. 1 João 5, 20, versículo 20. Fala assim: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado o entendimento para reconhecermos o verdadeiro, e estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É um texto muito claro, né? Exalta Cristo como Deus. O problema, muitas vezes, é que as pessoas, influenciadas por Satanás, querem atribuir a divindade de Cristo como uma divindade inferior. Como se fosse um Deus inferior. A gente lembra lá, quem já estudou e passou, quem já estudou sobre as mitologias gregas, a mitologia grega, lá a gente vê uma escala de Deus, né? Tem o Deus Supremo, tem um Deus menor, semideus. Quer dizer, as pessoas querem colocar Deus, Cristo, como um Deus inferior, como se fosse um Deus que não tivesse os atributos que tem o Deus eterno, o Pai de Cristo, né? Mas a gente vê claramente que a mensagem de toda a Bíblia exalta Cristo como soberano. E eu e você devemos exaltar a Ele como o soberano do universo. Mesmo que o mundo todo diga que não é contra. A mensagem do primeiro anjo traz atenção a Cristo como Criador dos céus. Adorai o Criador dos céus e da terra. Adorai o Senhor Jesus Cristo. Somos criaturas dele. É bem clara a mensagem, né? E outro detalhe também, que além de ser considerado como soberano, ele também deve ser considerado como nosso Rei. Não podemos ter certeza e perfeita confiança em Cristo. As pessoas que acreditam na mensagem do cristianismo, eles reconhecem Cristo como o Messias, né? Aquele que veio como prometido, né? Aquele que foi ungido para morrer pelos pecados de todos os que o aceitassem. Reconhece ele como Cristo, como Salvador. Mas nem todos reconhecem como Rei. Enquanto não reconhecermos como nosso Rei e formos, existe algum reino ou um reinado que não tenha regras? Diz que o reino de Deus ele é estabelecido com justiça. O governo de Deus existe normas, existe leis que regem esse governo, das quais Satanás foi o primeiro a intentar a desobediência, o primeiro a se rebelar contra esse governo. E os resultados nós estamos vendo. Nós vemos na história do anjo caído e todos os outros, como também vemos na história da humanidade. Vemos na história da igreja. Se não tivermos cuidado, nós podemos ver nas nossas vidas que a rejeição do governo de Cristo como rei, isso quer dizer que ele tem um governo sobre nós, ele tem uma supremacia como rei que governa tudo e todos. As nações estão do jeito que estão, ímpias, porque deixou de reconhecer o governo de Cristo. A gente sabe que a nação que hoje carrega ainda algumas características de um povo que reconheceu o governo de Cristo, infelizmente está pouco a pouco perdendo essa essência. Vai chegar um momento na profecia que ela tinha, diz a profecia que tinha chifre como de um cordeiro, mas vai falar como um dragão. Por quê? Vai deixar de reconhecer que Cristo é o Rei dos Reis, que Ele que governa todas as nações. E quando isso acontecer, infelizmente, o mundo vai sofrer com os juízos de Deus. Mas é necessário que Cristo seja reconhecido também como o nosso Rei.
E quando ele é reconhecido como rei, aí entra a submissão a esse governo. Aí entra a obediência. Aí entra a questão da adoração. Ou a forma de glorificar a Deus, que é através de um caráter semelhante ao dele. Seja esse aspecto plenamente fixado em nossa mente. Cristo não é somente nosso Redentor, mas Ele é nosso soberano e também Nosso Rei. o nosso Rei. Não, Marquinhos. No versículo 6 de Apocalipse 14, nós já vemos a princípio Deus, juiz, criador. Isso aí já dá para ter uma ideia do que significa soberania. Verdade. Então, Deus, juiz, criador. Aí, para nós reconhecermos Jesus Cristo como Redentor, de acordo com o texto anterior, é necessário que nós entendamos que esse nosso Redentor, ele era o quê? Lembram? Soberano do universo. Soberano é esse aí. Aqui, Salvador, né? Precisa considerar ele como rei. Isso aí era o anterior que eu estava falando, né? Isso. Aí é o nosso rei. Rei. Mas esse rei, ele está dizendo que nós temos que reconhecer ele o quê? Para ter ele como nosso Salvador. Primeiro é rei. Soberania. Esse mesmo Criador, não tinha outro que podia se tornar o nosso Salvador. O nosso Salvador teria que ser o rei. Teria que ser o soberano do universo. Alguém diz assim, mas o soberano é o Pai. E se eu colocar o nosso Salvador sem ser soberano, o que eu estou negando? O Pai. O Pai, simples assim. E para mim reconhecer ele como Redentor, eu também tenho que reconhecer ele, volta no texto aí, irmão, só para nós olhar. Como Redentor. Soberania. Se eu não reconheço Jesus Cristo como aquele que criou os céus, a terra, o mar, as fontes das águas, se eu não reconheço ele como tal, que glória eu estou dando a ele? E se eu acho que esse soberano não tem uma lei para julgar, porque Deus mesmo é o juiz, e ele vai julgar de acordo com as normas do seu governo. Então, quando ele diz assim, temei a Deus e dai-lhe glória, a terra inteira vai conhecer a glória de Deus por intermédio dos mandamentos dele, que vai julgar. Quando ele assim, é chegada a hora do seu juízo, está dando uma advertência para nós. É como se ele dissesse, se cuidem, eu vou julgar vocês. E quem não passar nessa norma aqui está perdido. Agora diz, e adorai a ele, porque foi ele que criou os céus, a terra, o mar e a fonte das águas. Portanto, ele é soberano sobre todos. Amém. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 392, diz o seguinte: na peleja a ser travada nos últimos dias, estarão unidos em oposição ao povo de Deus, que o povo de Deus são súditos de um reino e de um rei. Todos os poderes corruptos que apostataram da lealdade à lei de Jeová estarão unidos contra a lei de Deus. Todos os poderes corruptos estarão unidos para travar uma peleja contra o povo de Deus. Todos os que rejeitaram a lei de Jeová, pois deixaram de reconhecer o governo de Cristo sobre eles. Nos últimos dias, a gente sabe que o principal ponto que vai estar em destaque é exatamente a questão da lei de Deus. O irmão Ed até mencionou sobre um ponto específico, o sábado, do qual estamos neste dia. A lei de Deus, ela tem sido rejeitada durante todos os dias
da existência da humanidade. E mesmo antes, o anjo Lúcifer, aquele que antes era Lúcifer, depois se tornou Satanás, ele foi o primeiro e o principal dos rebeldes. Ele que levantou a terça parte das estrelas do céu contra esse governo. E tem levantado todas as nações, segundo a profecia de Apocalipse, diz que todas as nações, todos os poderes, vamos até ler o texto aqui, Apocalipse capítulo 17, versículo 13 e 14, todas as nações, elas vão se reunir, todos os reinos vão se reunir para pelejar contra o governo de Cristo, contra a lei de Jeová, porque se apostataram da verdade. Vamos ver o texto, versículos 13 e 14 de Apocalipse 17. Estes têm o mesmo pensamento, ou o mesmo objetivo. Estes é uma referência ao texto anterior que estava falando dos 10 reinos. Esses 10 reinos daria todo o seu poder e autoridade à besta. E agora todo mundo junto iria se unir e agora levantar um governo que fosse totalmente contrário ao governo de Cristo. Estes têm o mesmo interesse, o mesmo pensamento. Lá no capítulo 16, versículo 13 e 14 também, fala dos 3 espíritos imundos. Lá o espiritismo, catolicismo e protestantismo, que sai da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Diz que também esses 3 ele tem o mesmo pensamento, que é de reunir todo mundo. Diz que eles estão em busca de todos os reinos para pelejar contra o Cordeiro. E não é isso que a gente vê acontecendo? Todos os reinos da terra, quer seja político, quer seja religioso, se levantando em oposição às leis de Deus. Graças a Deus, Deus ainda mantém uns poucos que ainda resistem a essa oposição, a essa rebeldia, mas no geral as pessoas estão inflamadas contra a lei de Deus. E a gente sabe que vai chegar a este ponto uma rejeição completa. Não somente rejeitar, mas também perseguir aqueles que consideram e aceitam ainda a lei de Deus. Então todos os poderes corruptos, todos os que se perverteram, todos os que se apostataram da verdade, infelizmente estão caminhando para o mesmo objetivo, com o mesmo pensamento. Apostasia da verdade não significa o abandono de Cristo, que diz que eu sou a verdade. Apostatar de Cristo, isso aí não é uma forma de apostasia, inferiorizar aquele que é a imagem do Deus invisível, o soberano do universo. Salmo 119, versículo 142. Tua justiça é uma justiça eterna e a tua lei é a verdade. Tem algumas ações de ser a própria verdade. O William Prescott ele chega a dizer que, inclusive Ellen White ela comenta algo a esse respeito, que Cristo é a própria lei e o Evangelho. Ele é a palavra. A lei de Deus, ela chega ao nosso conhecimento através de palavra. É da palavra. O Evangelho inteiro são palavras. E Cristo é o alfa e o ômega. Apostatar da verdade significa apostatar da lei de Deus. Uma vez acreditou e agora coloca em dúvida diante do povo. Salmo 119, versículo 151 diz: Tu estás perto, ó Senhor, e todos os teus mandamentos são verdade. Então a apostasia da verdade é abandonar os mandamentos de Deus. Então todos esses aí se unirão para perseguir aqueles que guardam a lei de Deus. Esses que apostataram de Cristo, da lei dele, de seus mandamentos, da palavra de Deus, não precisa abandonar total não, irmãos. Basta deixar de mão o sábado. Verdade. Por exemplo, o sábado identifica o nosso Criador,
o soberano do universo, aquele que se fez carne, aquele que unicamente era o Criador, que poderia se tornar o nosso Salvador, que nos redimiu com preço de sangue. E esse é Cristo. Quando nós apostatamos disso, chegou o fim. E por isso agora as advertências, através das mensagens dos anjos. Amém. Verdade. Isso, o que o irmão falou. É a mesma mensagem. Os que estão atentos, irmão, às condições, a mensagem oportuna para os nossos dias, eles têm o mesmo pensamento. A mesma coisa que o irmão falou é a mesma coisa que está escrito aqui. Na peleja, que todos os poderes corruptos estão se unindo para guerrear. Um detalhe, antes da gente finalizar com esse texto aqui de Apocalipse, diz que todos os reinos se levantarão contra o Cordeiro. Porém, o Cordeiro os vencerá. Não pense que é porque o mundo todo, ou talvez o país mais rico e poderoso do mundo, se levanta contra o governo de Jesus, que o povo de Deus vai perecer, não. A pedra, lá da profecia de Daniel, diz que a pedra cai e destrói todos os reinos. O mais poderoso que tiver vai ser destruído pelo reino de Cristo. Pois Cristo, ele é o Rei dos reis e Senhor, e junto com ele vai vencer os que são chamados eleitos e fiéis. Tá? Fica aí essa felicidade, essa alegria e esse incentivo, né? Nessa peleja, o sábado, como o irmão bem mencionou, do quarto mandamento será o grande ponto em litígio. Irmão, o que é ponto em litígio? Vai ser o ponto que vai estar em julgamento. O sábado vai ser o ponto principal. Como o irmão falou, a lei de Deus ela é composta por 10 mandamentos, né? O sábado é apenas um dos mandamentos. Só que ele não é unicamente um mandamento comum. Ele é o único mandamento que apresenta a soberania do Deus que nós servimos, que é criador dos céus e da terra, né? E vai ser esse dia, por ter essas características, que vai ser o ponto principal de discussão. O ponto de litígio é porque é o ponto que vai estar em julgamento. As pessoas serão julgadas por causa de aceitar esse dia. O sábado vai ser o ponto principal dessa disputa, dessa guerra contra Deus, na pessoa de seus filhos. Tá bom? Pois no mandamento do sábado, o grande legislador se identifica como Criador dos céus e da terra. Não é o único mandamento que, vamos dizer assim, dá as características do Deus que transmitiu esses mandamentos? O mandamento diz, pois eu em 6 dias criei os céus, a terra, e mar e tudo que neles há. Mas ao 7º dia descansei. Por isso que ele abençoou e santificou, porque ele estabeleceu. Gênesis 2, de 1 a 3. Então, é o único mandamento dentre os 10 que destaca as características principais que exaltam o Deus verdadeiro, que é criador dos céus e da terra. Tirando esse mandamento, dentre os 10 mandamentos, agora a lei de Deus não tem a força para erguer o Senhor acima dos outros deuses. Qualquer outro Deus poderia reclamar adoração, né? Mas dizer que criou as coisas, não. Aí é um atributo criador que pertence unicamente ao soberano. E por causa disso, ciúmes é que Satanás tem levado as pessoas a rejeitarem este mandamento. É o único mandamento que exalta Deus como Criador dos céus e da terra. E que traz a lembrança das pessoas, ou voltam a mente das pessoas ao verdadeiro Deus, Criador. Em
Em outras palavras, a senhora White também diz que escreveu que, caso o sábado fosse respeitado desde o princípio, não haveria ateu nem incrédulo, né? E aí a gente se questiona por quê. Pelo que ele representa, como o Marquinhos acabou de frisar. Sendo o sábado reconhecido como uma marca, como a representação de Deus como Criador de todas as coisas, esse Deus ele seria revelado claramente a todo mundo. Por isso que não haveria ateu. Porque todos entenderiam o que significa o sábado, né? Que aponta o Deus de Israel como Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Porque existem outros deuses com mandamentos semelhantes aos mandamentos que está escrito na Bíblia. Porém, o único Deus que reclama adoração através de um mandamento específico é o Deus de Israel pelo mandamento do sábado, né? Tirando esse mandamento, Deus se tornaria igual a todos os outros deuses que existem, né? Então, o motivo pelo qual ela disse que não existiria nenhum ateu nem incrédulo é esse, porque todos reconheceriam realmente que Deus é o Criador de todas as coisas. Verdade, Nadu. É verdade. É uma mensagem especial, irmão. Ela atrai a atenção das pessoas, como o irmão falou, o verdadeiro Deus. Porque o verdadeiro Deus, ele tem sido omitido dos púlpitos até. Porque não é somente mencionar a existência de Cristo ou exaltá-lo como um Salvador, não é o suficiente. É necessário que a mente das pessoas se voltem lá para a criação, se voltem lá para o início, onde Deus criou tudo que existe, inclusive nos criou. E reclama a soberania. Reclama a autoridade que só pertence a Ele. E agora, como o irmão falou, e a mensagem é bem clara, tirando o sábado da lei de Deus, nós tiramos essas características da mensagem que vai salvar as pessoas. Como é que vai se pregar uma mensagem de salvação para preparar as pessoas para o juízo, tirando Cristo da mensagem? Porque tirando os atributos dele, claro, que tira também a sua própria pessoa. Cristo deve ser exaltado na minha, na sua, na mensagem de todos os servos de Deus. Exaltado como soberano. E o sábado é um mandamento que vai, em sentido especial, levar a atenção das pessoas para esse Deus, para o Criador dos céus e da terra. O grande legislador ainda, né? Porque além de ser Criador do ser humano dos céus e da terra, também é Criador das leis, inclusive do sábado. Ele disse que ele era o Senhor do sábado, né? Marcos capítulo 2, versículo 28. Pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele se declarou que ele que criou o sábado. Gênesis 2, de 1 a 3. Cristo deixou claro ali que ele era o criador desse mandamento. Contudo, ele saberia apresentar para as pessoas a forma correta de guardá-lo. Algumas pessoas, elas acham até que a gente está menosprezando o Pai em apresentar Cristo. Na verdade, eles não entendem. Quando o Pai é aceito, é quando o seu filho é aceito. Quando há rejeição nessa mensagem, o Pai está sendo rejeitado. Só tem o Pai quem tem o Filho. Quem não tem o Filho, não tem nem ele, nem o Pai. Então a mensagem ela é clara. E a questão do sábado, isso aí vai fazer a diferença mesmo. Ora, Cristo, o Criador. A irmã White fala em vários textos dizendo que o Filho de Deus é igual ao próprio Pai como Criador, como legislador. E o juízo foi dado para Cristo porque ele foi que se fez homem. O Criador que se fez criatura. O Espírito que se fez carne.
Por isso foi dado a ele o poder de julgar. Salmo 50, verso 6 diz que é Deus que julga. João 5, 22 diz que o Pai ninguém julga. Então aqueles que defendem só João 17, verso 3, peca em não defender 1 João, capítulo 5, versículo 20, citado pelo irmão Ailton aí. Porque se em João 17, verso 3, o Pai, ele é vida eterna e o único Deus verdadeiro, o Filho também é a mesma coisa em 1 João 5, verso 7, escrito pelo mesmo autor. Como é que eu aceito parte de João e rejeito parte de João? Aceito o Pai e rejeito o Filho. Ou aceito só o Filho e rejeito o Pai. Então tudo isso tem que ser analisado. Porque só temos o Pai quando temos o Filho. Ele é Criador. Ele criou todas as coisas. Não tem nada no universo que Cristo não criou. Ele é soberano, visíveis e invisíveis. Seja tudo lá o que for. Não existe nada no universo que não foi Cristo que criou. Alguém diz, não, mas não pode. Que não pode? Não está escrito? A nossa fé não é pelo escrito? A fé não vem não é pelo ouvir o escrito? Recentemente uma pessoa me diz uma frase que eu fiquei assim... Rapaz, é um problema seu que você apresenta texto demais. Engraçado, né? A gente apresentando os textos, ainda bota dúvida. Queria que a gente fizesse o quê? Então nós temos que continuar assim mesmo, mostrando os textos escritos. Por exemplo, conforme está isso aí. O Criador dos céus e da terra. Quem duvida de que Cristo criou os céus e a terra é um incrédulo. É aquilo que o irmão falou agora, citou um texto agora há pouco. Se as pessoas focassem para esse Criador que deu o sábado, ele não perdia de vista o Pai também, porque sabe que o foco do Pai está em seu Filho. Então essa é a mensagem do momento. É para denunciar mesmo. É mensagem de ameaça, como a do terceiro anjo. Se alguém adorar a besta, ou seja, se alguém guardar o domingo, recebe praga. É igual você dizer para um menino desse aqui, se tu fizer isso, tu apanha. Essa é a mensagem. Caiu Babilônia. Por que caiu? Porque está fazendo coisa errada e o povo agora vira. Defendia uma coisa que não estava de acordo com os escritos, agora apareceu os escolhidos, os fiéis. E vão defender. E o sábado eles não vão engolir. E é uma grande maioria contra uma minoriazinha. Mas é o Cordeiro que está na direção. Vencerá o Cordeiro e junto com o Cordeiro vencerá todos aqueles que são chamados de eleitos e fiéis. Amém. Sim. Sim. Porque as pessoas acham toda dificuldade. João 17, verso 3. Que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Né? Na verdade, não é fácil, né? Mas eu acho muito simples entender. Quando Jesus disse que te conheçam a ti, Jesus veio representar quem? O Pai. Mostrar quem? O Pai. Não foi o Pai. O mundo ia conhecer o Pai por intermédio de quem? Então ele está dizendo, eu sou igual a Ele. Eu vim revelar a Ele. Que te conheçam por meu intermédio. E reconheçam que eu sou Jesus Cristo. Está no próprio João 17, verso 3, mas na segunda parte dizendo. E quando ele exalta o Pai como o único Deus verdadeiro e a vida eterna, e está escrito e a Jesus Cristo. E a Jesus Cristo. Então eu não vejo dificuldade nenhuma. Mas na frente ele ainda fala para Filipe, né? Filipe pergunta para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, se nos bate. Sim, Aí João 14. Ele repreende Filipe, mas como é que tu me pergunta? Você já está explicando faz tanto tempo. Mas eu não estou aqui, Felipe. Tanto tempo que tu me vê, não tô, né? Que me vê o Pai. Irmão, não tem dificuldade nenhuma para entender. Irmão, que pode continuar.
É verdade, irmão. É assim, é aquilo que Cristo falou. A vocês é dado o mistério de conhecer os reinos de Deus. Quem tem o coração disposto a receber a verdade, porque é verdade, ele é dado o mistério de conhecer a verdade. Agora, os outros fala-se por parábolas. Porque vendo não veem e ouvindo não entendem. Verdade. Vamos ler aqui um texto muito conhecido, que é de Ezequiel, capítulo 20, versículo 12, que diz o seguinte: também lhes dei os meus... Quem era que estava dizendo? O Senhor Deus, né? Jesus Cristo. Também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor. Lembra do texto que a gente leu antes? Que para reconhecer Cristo como Redentor, como Salvador, é preciso também reconhecê-lo como soberano e como Rei. Então, quem foi que deu o sábado para nós? Jesus Cristo. Foi o Senhor Deus. Então, o sábado foi dado para quê? Para que fosse um sinal. Através desse sinal, devia ser reconhecido o povo que adorava o Deus verdadeiro, o Senhor. Porque o Senhor, Jesus Cristo, de novo, citando, Jesus Cristo disse: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Então, esse Senhor que deu o sábado para ser um sinal de distinção, para apresentar um povo como se fosse um povo fiel ao verdadeiro Senhor, esse disse lá para os discípulos: pois o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ele que deu o sábado como sinal de distinção. E ele que tem dado de novo o sábado para nós hoje como sinal de distinção. Se você quer conhecer os verdadeiros súditos do rei, os verdadeiros servos e fiéis do Deus verdadeiro, é aqueles que reconhecem esse mandamento. Pois esse mandamento é o mandamento que identifica quem tem o Senhor dos senhores. Ele é Senhor do sábado e o sábado é do Senhor. Quem é maior, o Senhor do sábado ou o Senhor, como o irmão mencionou, o Senhor do domingo? Ou de qualquer outro dia. A gente geralmente menciona o domingo porque é também o ponto que vai ser exaltado, né? É o dia que vai ser colocado no lugar do sábado. Não sei se vai dar tempo, a gente vai ter até uns textos para falar sobre isso. Mas quem deu o sábado como sinal de distinção para que soubesse: olha, guardando esse dia vocês me reconhecem como Senhor? Cristo Jesus que deu esse dia. Quem deu o domingo para ser santificado? O homem do pecado, né? Que recebeu o poder de Lúcifer. Quem é o Senhor de sua vida? Faço uma pergunta aqui para todos refletirem. Quem é o Senhor de sua vida? É o que deu o sábado como sinal? Mas ele muda para dar outro dia? Não. Então reconheça o Senhor Jesus como o Senhor dos Senhores, aceitando esse mandamento. Quando a gente fala sobre esse mandamento, não é exaltando o sábado como o único mandamento que existe, não. Você e eu deve aceitar todos os mandamentos, porque todos os mandamentos são, não leu o texto, são a verdade. Mas esse mandamento é que vai sofrer um ataque especial. Se não fosse Satanás pelejar contra esse mandamento para banir da mente do povo de Deus, ele não estaria na posição que está. É exatamente pelas circunstâncias que nós nos encontramos hoje que Deus envia uma mensagem para exaltar ele através de um mandamento que ele deu. E especialmente o mandamento que identificava e identifica ele como Criador dos céus e da terra. O Senhor deu o sábado para que um povo fosse reconhecido como súditos do verdadeiro Deus, do verdadeiro reino, que é o reino que não vai ter fim.
Amém. Amém. Profetas e Reis, página 83 e 84, Satanás diz o seguinte: durante a dispensação cristã, durante a dispensação cristã, o grande inimigo da felicidade do homem fez do sábado do quarto mandamento um objeto de ataque especial. Eu pergunto para vocês aqui, quem é adventista vai ter essa experiência? Quem ainda não teve, pode ser que, com certeza, se permanecer, vai ter, com certeza, um dia. Né? Quando se fala, ou se pergunta de qual religião você é, ou de qual igreja, quem fala que é adventista, qual é o sentimento que você recebe com relação a essa fé que você professa? De preconceito, mas por quê? Porque você guarda o primeiro mandamento? O segundo? O terceiro? O quinto? O sexto? Não, é o quarto. Fala, é o pessoal que guarda o sábado. Tem alguns que vão até mais além disso. Mas o sábado não foi abolido por Cristo na cruz? A lei não foi abolida? Na verdade, eles nem ousam falar a lei no sentido de abranger toda a lei. Eles falam com o objetivo, às vezes falam, a lei foi abolida, mas o objetivo é o quê? É chegar no sábado, dizer o sábado foi abolido, né? Satanás, ele fez do sábado um objeto de ataque especial. Todos os esforços lá de Apocalipse 17, versículo 13 e 14, de que todos os reinos, juntamente com a besta, o falso profeta e o protestantismo apostatado, vai se levantar contra o sábado. Aparentemente nem é contra Deus, né? Já que eles dizem que o Senhor Jesus substituiu. Né? No lugar do sábado ele colocou um outro dia, que será o domingo. Já até é, para muitos. Então Satanás, ele fez do sábado um objeto de ataque especial. Irmão, por que vocês falam tanto do sábado? Porque é o único mandamento Pisado. que Satanás mais tem interesse em abolir da nossa mente. Da mente de toda a humanidade. Assim como é o objetivo do Senhor voltar a mente de todos para o verdadeiro Deus através do sábado, é o objetivo de Satanás desviar a mente de todos do verdadeiro Deus, do santo sábado que ele criou. Se ele conseguisse abolir o sábado da mente de toda criatura, ele estaria completamente satisfeito. Mas ele não vai conseguir. Amém. Porque a guerra é contra o Cordeiro, contra o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, irmão, toda mensagem que tenta denegrir a imagem do Criador é uma mensagem falsa. Toda mensagem que diminui a Cristo, especialmente essa que tira o mandamento que ele colocou no coração da lei, para colocar outro mandamento criado por homem, é uma mensagem de Satanás. É um objeto de ataque especial. As igrejas como um todo, no geral, têm um ódio do sábado. Não estou falando pessoas, tá? Não estou falando de indivíduos. Estou falando organizações. Tem muitas pessoas que reconhecem a verdade de Cristo. Porque reconhece Cristo como soberano de sua vida. E a verdade, né? Muito longe não, né? O irmão do Moeda, né? No tempo, né? Lá nós estávamos, né? Amava o Moeda como irmão, mas odiava como crente, né? E pior que esse até reconhece o sábado, né? Pelo menos na letra, né? Então, as igrejas, o mundo como um todo, eles rejeitam o mandamento do sábado como sendo um mandamento divino. Isso não é porque eles querem servir o Senhor e que o Senhor aboliu, não é isso. Satanás, por trás dos principais homens, especialmente os religiosos, que são os encarregados de transmitir as mensagens às pessoas, eles têm colocado o sábado de lado. Mas por trás dele, Satanás, que tem tentado abolir completamente da minha e da sua mente os mandamentos do Senhor, inclusive o sábado, que exaltam a Cristo como Criador.
E ele sendo objeto de ataque especial. Agora eu vou ficar calado, não vou falar sobre o sábado não, porque já vão reconhecer que eu sou adventista do sétimo dia. Não, irmão. Fale. Clame em alta voz. Texto que o irmão Ed leu mais cedo, né? O Senhor disse para ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso, né? Não tenha medo, né? Clame. Fale a verdade. Exalte o sábado. Não exaltar em si o mandamento, mas exalta ele como uma lei daquele que deve ser exaltado, como um mandamento do Senhor. Se Cristo é a verdade, também a sua palavra é a verdade. Porque aqueles que exaltam a verdade, eles vencerão junto com o Cordeiro. Agora, os que têm medo de exaltar a verdade porque o mundo todo está contra ela, eles vão estar incluídos contra os inimigos, na conta dos inimigos de Cristo, contra os servos de Cristo. Olha esse detalhe. Diz Satanás: eu atravessarei os propósitos de Deus. É exatamente isso que toda pessoa que prega contra a lei de Deus faz. Atravessa os propósitos de Deus. Sabe quando Deus disse, é para fazer isso, e você diz, eu não vou fazer não, o que vou fazer é isso. É um estado de rebelião terrível, né? É tão claro Deus estabelecendo todos os seus propósitos, estabelecendo a sua lei, estabelecendo o seu sábado, tão claro e tão óbvio. E mesmo assim as pessoas dizem, eu não quero, eu aceito. É outro mandamento. O que o irmão bem falou, prega a mensagem do primeiro anjo, que o mundo está agora sujeito a um juízo. E esse juízo vai ser efetuado com uma norma. E essa norma é a lei. E bem no coração da lei de Deus vai ser o mandamento que vai estar mais destacado. Vai estar em volta dele, segundo está escrito, uma luz. Porque foi o mandamento rejeitado no momento em que foi pregada a mensagem dos 3 anjos. Agora eu e você, como verdadeiros servos de Deus, estamos na obrigação de defender essa verdade. Defenda Cristo através da sua lei. Defenda a lei de Deus. Assim você vai estar defendendo e exaltando a Cristo como soberano. Não reconheça nenhum governo que não seja o de Cristo. Mesmo que seja o principal dos governos. Vou procurar um texto aqui. Vamos finalizar com esse texto de Ezequiel, capítulo 20, versículo 20. São textos que são, assim, que já foi visto várias e várias vezes. Li por todos aqui. Todos os que sabem da fé adventista conhecem esse texto. Eu acredito que é um dos textos que é mais conhecido, né? Dos textos que falam do sábado. O mesmo Senhor que disse lá no versículo 12, e lhes deu os meus sábados para servir de sinal entre mim e vós, para que soubesse que eu sou o Senhor que os santifica, diz também, santificai os meus sábados. Um detalhe, irmão, Deus pede que santifique. Ele deu, no versículo 12, né? Também lhe deu os meus sábados, e agora no versículo 20 ele diz o quê? Santificai os meus sábados. É aquela questão do selo de Deus. O selo de Deus vai ser colocado nos que guardam o sábado conscienciosamente. Esse conscienciosamente é a santificação desse dia. Santificai os meus sábados e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, o vosso Deus. A mensagem que prega o verdadeiro Deus está, em especial, no sábado. É o sábado que exalta o verdadeiro Deus, o Criador dos céus e da terra. Santificando o sábado, você tem uma consciência, uma concepção de quem é o verdadeiro Deus. A palavra de Jesus, né?
Sim, palavra de Jesus. E aí está dizendo para que saiba que eu sou o Senhor vosso Deus. Claro, né? Eu acho que é mais claro ainda, o Espírito de Profecia, que é o nosso único guia seguro, nos aponta a Bíblia para nos dar a verdadeira direção. A White, ela diz o seguinte: nós devemos pregar ao povo, aqueles que aguardam a vinda do esposo, dizer ao povo: este é o vosso Deus. Esse Verdade. ele se identifica: eu sou o Senhor, o vosso Deus, e santificai os meus sábados. E lá na coluna de nuvem, né? Quando Cristo apareceu dizendo para Moisés lá e dando os mandamentos ali, e ele disse assim para Israel: certamente vocês guardarão os meus sábados. Ele contou por certo. Ali era Cristo, estava na nuvem. Certamente vocês guardarão o meu sábado. E ele disse: olha, santifica eles. É um sinal entre mim e vocês, para que vocês fiquem sabendo que eu sou o Senhor Deus de vocês, que criou os céus, a terra, o mar, as fontes das águas. Criei vocês através de Adão, a minha imagem e semelhança, minha e de meu Pai. É Ele. Não tem para onde nós entender diferente do que está aí. É o assim diz o Senhor. O assim diz o Senhor não se questiona. Se obedece. Vou só... Alguém queria falar? Vou só deixar... Só para entender também, né, que quando Cristo fala lá que eu abro o teu sábado, quando eu falo os teus sábados, não era dizendo o meu sábado, não. O sábado dele nunca, o sábado dele é perfeito, né? Quando ele fala eu abulo o teu sábado com o povo dele lá, né? É porque estava guardando o sábado dele, não do Senhor, né? Era fazer tudo quanto de errado no meio da semana, quando era no sábado, e querer guardar o sábado, né? E o Senhor falou que aboliu o sábado dele, né? Mas não o dele mesmo, do Senhor. Que rejeitava a forma de adoração que eles faziam. Olha, eu vou só fazer uma comparação aqui. Ficou claro que o sábado é o sinal que distingue o povo de Deus dos outros povos, né? Ele é o sinal que exalta o Senhor como Criador dos céus e da terra. É a marca de Cristo. É o sinal que distingue. Claro que o selo de Deus vai muito além de ser só o sábado, mas está incluído. O sábado é o sinal de distinção. Mas eu queria deixar esse texto aqui, que já que esse vai ser os dois monumentos, né, que vão estar aí para todos terem as suas escolhas, analisar com esses dois textos aqui. A Igreja Católica, por sua própria e infalível autoridade, criou o domingo. Isso é um documento católico, tá? Não é adventista ou qualquer um protestante. É a Igreja Católica mesmo que está falando. A Igreja Católica, por sua própria e infalível autoridade, criou o como dia para o quê? Da velha? Alguém pode reconhecer isso aqui como verdade? Não, não é verdade. Quem criou o sábado? Ele é o Senhor e Deus nosso. Quem criou o domingo? O homem. Para quê? Substituir o sábado, né? O domingo é a marca de nossa autoridade. O Senhor reclama o sábado como da marca da autoridade dele. E diz: se vocês guardarem, vocês serão meu povo. E a besta diz: o domingo é a minha. A besta diz: o domingo é a minha marca. Agora, cada um deve conscienciosamente fazer as suas escolhas. Talvez nós ainda não estamos ao ponto de tomar uma escolha de vida ou morte. Mas vai chegar ou não essa situação? E tudo está se encaminhando para isso. Vai chegar um momento que essa marca vai ser reclamada ao ponto de oprimir os que rejeitam.
essa marca. Com perseguição e morte. O Senhor disse: o sábado é um sinal entre mim e vocês, para que reconheçam todos que eu sou o Deus de vocês. Já a besta diz: o domingo é a marca de minha autoridade. E agora fica aí a oportunidade de cada pessoa tomar sua decisão. Reconhecer a autoridade de Cristo, a autoridade dele como Criador dos céus e da terra, Senhor e Rei, aceitando esse mandamento, o mandamento do sábado estabelecido por ele na criação e dado durante toda a existência da humanidade, ou rejeitar esse dia estabelecido por Deus e santificado por ele quando veio aqui na terra, e aceitar um dia que é marca e autoridade de Roma, e ser rejeitado no fim por aquele que criou os céus e a terra. Onde estará a nossa decisão? Onde nós vamos estar quando essa situação chegar a cada um de nós? Está escrito que os que passo a passo cedem às exigências do mundo, eles não darão trabalho para receber a marca da besta. Santifique o dia estabelecido por Deus, que você vai estar preparado para rejeitar a marca da besta. E que Deus ponha no nosso coração a sinceridade e o desejo de submeter ao único governo que merece toda a honra e toda a glória, que é o governo de Cristo. Amém? Deus abençoe a igreja e prepare para o juízo que já começou há muito tempo, tá? Sejam todos conscientes disso. Amém?